Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais uma live aqui na Tripleike Intercâmbio. Eu sou o Thiago, estarei aqui hoje com vocês, falando um pouquinho mais sobre intercâmbio de estudo e trabalho no Canadá, né, em Montreal. A gente vai estar passando um pouquinho dos principais benefícios, um pouco sobre o nosso college parceiro, Trebas. E hoje eu vou trazer aqui para falar com a gente o Beto. Deixa eu chamar o Beto, deixa eu te adicionar aqui. Acho que foi. Foi aí, Aê, Beto. e aí, Thiago, tudo jóia? Tudo jóia e você? Maravilha também, deixa eu puxar para cá. Olá, boa noite a todos. Tá. Primeiramente, obrigado aí pela participação, Beto, aqui numa live com a gente. Como eu adiantei, para quem não estava aqui no comecinho, a gente vai falar um pouco mais sobre Montreal, né? Os principais Uhum. benefícios aí que a cidade tem a oferecer para o estudante internacional e um pouquinho mais sobre o Trebas, né? O que são os diferenciais, os cursos, aí, as opções para quem está pensando em estudar, né? Fazer um college aí em Montreal. Se quiser apresentar, Iberto, apresentar o Trebas, fica à vontade. Claro, com certeza. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, falando um pouco mais sobre essa cidade incrível que é Montreal, né? Eu sou o Roberto Souza, sou representante do Trebas Institute aqui no Brasil. O Trebas é um college privado, localizado na província do Quebec, né? O college ele tem dois campos, um em Montreal e um em Toronto, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre o campus de Montreal, porque é o campus que tem os programas, né, que todo mundo busca, aí, que são elegíveis ao Uhum. PGWP, né? E vale lembrar também que no Canadá cada província tem a sua regra, né? Então, mesmo sendo um Uhum. college privado, na província do Quebec, a gente tem programas aí elegíveis ao PGWP, né? Tem todos aqueles benefícios que um college público também oferece. Então, o Trebas é um college que é um dos mais tradicionais de Montreal, né? Ele foi fundado em 1979, tem mais de 40 anos aí. Sempre foi um college muito focado na área de entretenimento, negócios, tecnologia, música, né? E de uns tempos para cá, ele agora está foi comprado pelo Grupo Gus, que é um dos maiores grupos de educação aí do mundo, né? Então tem um grande grupo aí por trás, então dá para confiar bem aí num grupo internacional. E a gente lançou novos programas para estudantes internacionais, né? Então o que é legal é que os nossos estudantes têm contato com estudantes locais também ali em Montreal. Não, com certeza. Isso é até um ponto interessante, Beto, que muitas vezes o pessoal, os alunos, né, tem esse um pouco de receio, né? Não que a gente não goste, não queira encontrar brasileiros no exterior. A gente geralmente tem essa tendência que a gente quer encontrar mesmo, Uhum, né? Mas por sim. conta do aprendizado, né? Muitas pessoas acabam puxando muito para o lado que ele fala muito português, né? E acaba que não tem esse contato, né? Esse contato com os locais, né? E principalmente com o idioma. Eu diria até que o perfil um pouco de quem vai para o college é um pouco diferente, né? Quem já vai fazer um college já vai com um nível de inglês, Sim. pelo menos aí intermediário, né? Ou francês, lembrando que Montreal é uma cidade bilíngue, né? Então, eu acho que para quem já vai fazer um college não tem tanto essa coisa. Na verdade, você até quer encontrar os brasileiros, né? Para matar saudade, para ter dicas. Então, muitos brasileiros se ajudam muito lá em Montreal. Mas aí depende de cada um também, né? Tanto para quem vai fazer curso de idioma quanto para um college, o quanto quer estar envolvido aí praticando o idioma, né? Eu aconselho, é claro, ter maior número de amigos aí internacionais ou Sim. locais para poder melhorar também a fluência aí no idioma, né? Não, com certeza. Um dos pontos também que eu vou pedir para você comentar, essa questão do inglês, né, do nível mínimo aí, que tem que ter um intermediário. Muitas vezes Uhum. no intermediário o aluno ainda está desenvolvendo, né, a questão aí do inglês. E esse é um ponto, outro ponto também que eu já emendando aí que você pode falar também, velho, é questão sobre colégio privado e público, né, que principalmente os alunos estão começando as pesquisas, né, tem esse mito aí de que só o colégio público que dá os benefícios, né, um benefício aí de repente dá o PGWP,
de poder levar, né, o cônjuge, levar um filho. E aproveitando também, abusando aí, para quem não conhece, né, para explicar um pouquinho o que é o PGWP. Claro, claro. Então, como eu falei, o Canadá é um país gigante, né, dividido por províncias, são 10 províncias, e cada província tem a sua regra. Então, nesse caso, mesmo sendo um college privado, né, se você for pensar na província de Ontário, um college privado não dá direito ao PGWP, o cônjuge não pode trabalhar, né, o filho não pode ir para a escola pública. Já na província do Quebec, mesmo sendo um college privado, o estudante tem direito ao PGWP, porque o nosso programa tem uma duração de 2 anos, uma carga horária acima de 900 horas. Então tem algumas regrinhas aí, mas vale lembrar que mesmo sendo um college privado, o Travis dá direito ao PGWP de até 3 anos. Tá? O que é o PGWP, né? Que todo mundo ouve falar? É o Postgraduate Work Permit, né? O visto de trabalho pós-estudos. Então, essa permissão de trabalho, depois que o estudante se forma, ele pode conseguir de 1 ano, se ele fizer um curso elegível ao PGWP de 1 ano, ou se ele fizer 2 anos ou mais, ele vai ter um PGWP de até 3 anos. Ótimo. A questão só ficou pendente do inglês, né? A questão do inglês. O Montreal é uma cidade bilíngue, né? Então existe a possibilidade de fazer o nosso curso tanto no inglês quanto no francês. Então, para ambas as línguas, o estudante vai ter que comprovar que tem um nível intermediário de inglês ou intermediário do francês. Então, para o inglês, se você tiver um certificado como IELTS ou TOEFL, então IELTS seria um 5,5, TOEFL 55, a gente aceita o Duolingo, nível 85, né? Para o francês seria o nível B1, também o nível intermediário. Então, é obrigado ter IELTS ou TOEFL? Não. A gente tem uma entrevista, né, que a gente pode agendar, caso o estudante não tenha nenhum desses certificados. Então, a gente tem uma escola parceira nossa, que faz parte do Grupo GUS, eles vão ligar para o estudante, vão fazer uma entrevista por WhatsApp, né, e através dessa entrevista eles vão já saber mensurar que nível de inglês esse estudante tem. Aí, se ele já tiver o nível que a nossa escola sugere, né, que ele tenha, ele não vai precisar de um certificado como IELTS ou TOEFL para ser aceito. Então não tem custo algum para o estudante, então fica bem fácil dele ser aceito também, de ter essa flexibilidade para aceitar no college. Bom, e quem está querendo fazer um college, mas ainda não está com inglês afiado ainda, está com inglês ali meia boca, tem alguma alternativa? Tem. A gente tem alternativa para tudo, né? Quem ainda não está com o nível, não chegou no nível de inglês ainda, ou de francês, para ser aceito no college, ele vai poder fazer um programa com uma das escolas parceiras do college, né? Escolas de idiomas, que chama Pathway. O que é esse programa? Esse programa é tipo um intensivo de inglês ou de francês acadêmico, para que o estudante chegue mais rapidamente naquele nível e seja aceito no college. Então ele já faz a matrícula dele na escola de idiomas e faz a matrícula também no college. Então a matrícula dele está atrelado a ele atingir aquele nível de idioma para ser aceito no college. Então é possível já fazer a matrícula e ter aí uma carta de oferta condicional entre o college e essa escola de idiomas. Então a gente tem 4 escolas de idiomas parceiras. Uma é a TLG, que faz parte do grupo, só para o curso de inglês. A gente tem com a BLI, que tem inglês e francês, EC, inglês e francês, e ATPAL, que é uma outra escola ali de Montreal. Então, essas escolas que também têm o francês, é possível fazer uma entrevista de francês também oral, caso não tenha nenhum certificado, mas essas escolas vão cobrar uma taxa aí para emitir esse certificado de proficiência do idioma. Não, beleza. Então, ou seja, mesmo quem não está com inglês ainda no básico ali, um pouquinho, já é uma alternativa, né? Então ela já tem esse caminho direto, né? Ela faz o curso de inglês e automaticamente já está aceita na questão do inglês, né? Claro que tem outros requisitos, né? Que o aluno tem que atender, mas essa questão do inglês ele já fica apto, certo? Assim que a gente fizer o teste, né? A escola fizer o teste para saber o nível de inglês ou de francês do estudante, eles já vão falar, olha, para você atingir o nível que o college aceita, você vai precisar de 8, 16, 24 semanas, enfim. Vai depender mesmo do nível de idioma que o estudante tem hoje, né? A gente já vai dar o norte, vai demorar daqui 6 meses você consegue atingir esse nível. Então,
cada um tem que realmente estudar aí para chegar, porque não adianta ir para o college sem ter o idioma, né? Não vai aprender, não vai conseguir entender nada. Não, legal. E o interessante de Montreal, quem de repente não está muito querendo ir para o lado do inglês, tem a outra possibilidade do francês, né? Ela também pode fazer a graduação no francês e até existem alguns incentivos, né, aí de Montreal que dá para os alunos aí aprender o francês, né, uma vez que já esteja lá, né? Uma coisa que muita gente pensa já quando você fala em Montreal, primeiro que a gente sabe que Montreal não costuma ser a primeira opção, né? O brasileiro sempre busca Toronto, Vancouver e já pensa que Montreal é só francês. Mas na verdade a província do Quebec é uma província francesa, né? O francês é a língua oficial da província, porém Montreal é uma cidade bilíngue, né? Ela é a segunda maior cidade do Canadá, é a segunda maior cidade que fala francês no mundo, só fica atrás de Paris, mas depende de onde você mora em Montreal. Você tem bairros que são anglófonos e bairros francófonos, então tem bairros que falam-se mais o inglês e outros bairros que falam-se mais o francês, mas no geral, grande parte da população fala os dois idiomas, né? Então é super possível você morar em Montreal somente falando inglês, mas claro, se você aprender a falar o francês, seu leque de oportunidades, até para arrumar trabalho, conhecer mais gente, é muito melhor. Então, sabendo disso, o governo do Quebec, ele oferece para imigrantes um programa de francês que é de graça, chama francização, porque eles não querem que a língua, né, que o idioma francês morra. Eles sabem que imigrantes que têm um nível de francês vão conseguir se colocar melhor no mercado de trabalho também. Então, esse programa de francização existe por meio período ou período integral, é de graça. Então, o nosso estudante, enquanto estiver estudando inglês no Trebas, pode também fazer um curso de francês de meio período, né? Porque período integral não vai conseguir aliar com o college. Mas lembrando que quando você vai com a família, o cônjuge também pode fazer esse curso de francês, ou os filhos também, né? Então, é um benefício também aprender mais um idioma, né? Quem vai para Montreal tem essa possibilidade de aprender aí o terceiro idioma, né? Principalmente para quem vai fazer em inglês, aprender o francês enquanto estuda também, sem gastar nada ainda por cima. Não, isso é bem interessante, né? Tem essa outra possibilidade. E antes da gente entrar nas opções de curso, até voltando um pouquinho isso para Montreal, né? Falando um pouquinho sobre Montreal. Para quem não conhece, igual a gente já comentou aqui, Canadá e Vancouver, de repente, costumam ser as mais procuradas. O que Montreal hoje tem para oferecer assim, para o estudante internacional, né? Quem tem a possibilidade de morar, né? O que a cidade tem a oferecer em questão de entretenimento? O clima, né? Muitas pessoas ficam um pouco receio do clima, né? Se pudesse falar um pouquinho para a gente sobre esses aspectos. Claro. Bom, tem muitos benefícios morar em Montreal, escolher Montreal como seu destino de intercâmbio, de curso. Claro que depende muito do perfil de cada estudante, né? Você tem Toronto, é uma cidade grande, é mais parecido talvez com São Paulo. Rio de Janeiro é uma cidade talvez mais parecida com o Rio de Janeiro. Eu falei Rio de Janeiro, eu falei Vancouver, mais parecida com o Rio de Janeiro por ter as paisagens, as pessoas gostam de fazer atividades mais ao ar livre. Montreal é a cidade mais cultural do Canadá, tá? Então, vale lembrar que é a cidade que tem mais eventos culturais, então você tem mais de 120 festivais que acontecem durante o ano. Isso tanto no inverno quanto no verão. A grande parte dos festivais acontecem durante o verão. E o que é muito legal é que eles são de graça e acontecem nas ruas, né? Então você tem ali o Festival Internacional de Jazz de Montreal, você tem o Festival de Comédia, que é o Just for Laughs, eventos esportivos, Fórmula 1, aberto de tênis, Festival de Música, o Cheaga. Então, é uma cidade super cultural. Foi eleita a melhor cidade estudantil do mundo em 2017 pelo QS University. Então você tem várias grandes faculdades ali em Montreal, como a McGill, Concordia, a Universidade de Montreal. É um destino que tem um custo de vida mais baixo, tá? Então se você comparar Toronto, Vancouver e Montreal, você vai ver que o custo de vida é bem mais baixo. O investimento que o estudante vai ter em moradia, por exemplo, é bem menor do que nessas outras grandes cidades. Então, eu elegeria o custo-benefício também como um dos principais fatores aí. Ter essa imersão na cultura franco-canadense, né? Por você estar numa província francesa, você vai escutar o francês, né, no dia a dia ali nas ruas, né? Como eu falei, Montreal é uma cidade bilíngue. Se você sai de Montreal
vai para a cidade do Quebec ou mais para o interior da província, aí você vai ouvir praticamente só o francês. Mas Montreal é bilíngue, né? Então você vai estar imerso nessa cultura, a arquitetura da cidade lembra Europa, né? Então a gente fala que é como se fosse um outro país dentro do Canadá, né? Então é uma experiência realmente diferente estar no Canadá, em Montreal, porque você tem toda essa cultura europeia, né? Que é o que mais se aproxima até da nossa cultura, né? Para quem quer, por exemplo, para quem gosta de sair à noite, festejar, a vida noturna em Montreal é mais agitada do que Toronto ou Vancouver, porque eles não têm aquele horário específico para acabar a balada, enfim. Então, para quem gosta dessa vida noturna também é muito legal. É uma cidade que é conhecida como a cidade gastronômica da América do Norte. É a cidade que tem mais restaurantes pelo número de habitantes. Então, Montreal e Nova York estão sempre brigando ali pela essa parte de gastronomia, né? Você tem muitas opções de culinária do mundo inteiro. Então, são diversos, um grande número de restaurantes de culinária do mundo inteiro. Come-se muito bem em Montreal e gasta-se pouco, né? É bem acessível aí para comer fora em Montreal também. Que mais? Você tem direito aí, o estudante vai ter direito ao passe, metade do valor do passe mensal. Então, para você ter ideia, o valor de ônibus, o passe mensal, na verdade, em Toronto custa em torno de $120, em Montreal custa 80 e poucos. O estudante ainda vai pagar menos que isso, ele vai pagar em torno de $52 o passe mensal, que inclui todas a parte de transporte ali, né? Então, acho que tem vários benefícios, né? Além desses aí, a questão de o cônjuge poder trabalhar enquanto você está estudando. Se vocês têm filhos em idade escolar, a partir dos 5 anos, eles podem estudar em escola pública, né? E ainda a possibilidade de pegar o PGWP e, por que não, continuar no país, né? A província do Quebec é uma província que está mais aberta aí para quem quer continuar, né? Para a imigração existem vários planos provinciais também de imigração, né? Não, isso é realmente excelente, né? Essa possibilidade aí de famílias, né? Muitas famílias às vezes procuram a gente aqui, casal com criança pequena, né? Criança com 5, 6 anos. Então, ter essa possibilidade de você estudando, né? Na verdade, vai uma pessoa estudando, o cônjuge vai sem precisar estudar, com direito de trabalho, a trabalhar, né? Com a permissão de trabalho, e o filho também poder estudar, né? O filho estudar gratuitamente numa escola pública de qualidade, né? Um dos pontos positivos aí do Canadá é essa questão de ensino. Eu até tive um caso aqui de um casal que eu atendi, eles estavam pesquisando escola aqui para o filho, aqui numa escola privada aqui em São Paulo, né? E fazendo a conta, né? Fazendo a conta, saia quase o mesmo preço uma escola só para o filho aqui, para o filho de 5, 6 anos, do que pagar uma graduação em outro país, no Canadá, né? No caso, com todos os benefícios está incluso aí. Então é uma coisa bem interessante para se avaliar também, né, Beto? Com certeza, né? Uma experiência, muita gente, não só pela experiência de morar num país de primeiro mundo, né? Você tem a segurança, né? Hoje eu acho que o Brasil, eu acho que o Brasil realmente é o melhor país do mundo, né? Socialmente, né? Para conviver, mas hoje a gente está passando por um momento muito difícil, né? Não só político, né? A questão de, sei lá, tudo está muito caro também. Então, eu acho que com a pandemia também, né, trouxe muito disso das pessoas quererem sair daqui, né? Só que não tem como ainda, né? As fronteiras ainda estão fechadas. Se bem que o Canadá está com a fronteira aberta para quem é estudante, né? Quem está com visto de estudante já pode entrar. Mas, assim, eu acho que tem muita gente aí que vai querer ter pelo menos essa experiência de passar um tempo fora, e o Canadá tem sido a opção número 1 do brasileiro, né? Justamente por oferecer tudo isso, né? Até você tinha mencionado a questão do inverno, né? O clima em Montreal, porque muita gente já fala assim, putz, é frio e tal. O Canadá, gente, é frio, não tem jeito, né? Se você for para Toronto, Montreal, mesmo Vancouver é frio, só que não é tão frio, claro, como Montreal. Em Vancouver não chega a nevar na cidade, né? Raramente neva em Vancouver, mas chove bastante, né? Montreal neva bastante, neva mais do que Toronto. Então você tem os extremos. No verão é uma cidade que chega a 30 graus, né? É uma cidade que fica muito quente no verão, e no inverno fica muito frio. Então você tem menos 30 graus, menos 40. Então assim, mas é uma cidade preparada para o inverno, né? Então todo local que você vai tem calefação,
a cidade de Montreal tem a maior cidade subterrânea do mundo, né? Então, quando você está ali no centro de Montreal, as pessoas descem a escadinha ali, é como se fosse um shopping center, né? Você tem restaurante, você tem cinema, você tem bar, e tem o metrô, né? Então, você anda por baixo da terra, então você tem ali acesso a várias prédios comerciais, as ruas, então você faz todo o trajeto por baixo da terra, né? Para fugir, né, da calçada cheia de neve, por exemplo. Mas uma curiosidade é que o pessoal usa muito no verão a cidade subterrânea também. Por quê? Porque no verão é quente, é abafado, e a cidade subterrânea tem um ar-condicionado. Então muita gente também utiliza no verão. Mas é aquilo, né? Você tem as 4 estações do ano muito bem definidas, coisa que aqui no Brasil, né? Eu estou em São Paulo, calor quase todo dia, de repente faz frio, depois a gente passa mais frio aqui do que lá, né? Porque aqui você bota um monte de cobertor e ainda assim não esquenta, né? Porque a gente não tem calefação dentro de casa. Mas lá é uma cidade preparada, então você fica de shorts e camiseta dentro de casa e fica nevando ali fora. Então é outra chavinha, né? Realmente quando você vai para o Canadá, não adianta você querer ficar pensando nas praias aqui do Brasil, senão você vai se perder. Esse é outro ponto bem interessante, né? Essa questão de que, igual você comentou, muitas vezes a gente passa mais frio em São Paulo, quem mora no sul também, às vezes quem mora no sul mora mais frio, passa mais frio do que quem vai para o Canadá, para Montreal, que tem toda a preparação, né? A cidade tem os estabelecimentos, o metrô, tudo está preparado, né? Para segurar bem esse clima. Então, as pessoas sabem que no calor não vai... Tanto no calor, você não passa muito calor também, porque os lugares são preparados, e no frio da mesma forma. Então, é bem interessante. Voltando agora um pouquinho para o Trebas, né? Se pudesse falar um pouquinho dos cursos, né? Quais são os cursos oferecidos para os estudantes, né? As opções disponíveis e o que o aluno pode esperar assim, em questão de trabalho, né? Qual tipo de trabalho cada um dos cursos aí de repente vai possibilitar, né, para esse aluno ter esse mercado lá de trabalho em Montreal. Tá. O college, como eu falei, ele é um college muito conhecido pela área de música, entretenimento, negócios, né? Então, nós temos programas que têm duração de 1 ano, né? Como Digital Marketing, Social Media, Music Business Administration, Sound Design, assim vai. Estes programas que têm duração de 1 ano, eles não dão direito ao PGWP, tá? Que é o visto de trabalho pós-estudos, mas nada impede que os estudantes vão para Montreal, tenham essa experiência de estudo e trabalho, né? Lembrando que com o visto de estudos, vocês podem trabalhar 20 horas por semana, então é possível trabalhar enquanto está estudando, e aí depois que terminar o curso, ou volta para o Brasil, ou acaba fazendo algum outro curso, tá? Então, os nossos programas de 1 ano não dão direito ao PGWP. Já os 2 principais programas, que é o que a gente tem maior demanda de estudantes internacionais, são os que têm duração de 2 anos. Então, o curso, você vai estudar 2 anos no Trebas, e aí vai solicitar um visto de trabalho pós-estudos, que é o PGWP, de até 3 anos. Então, aí você já fica com 5 anos de Canadá. E aí, para quem busca uma imigração ou quer continuar no país, depois de 2 anos com experiência de trabalho, é possível solicitar a residência permanente. Então, se você vai sozinho, em 4 anos praticamente, você consegue uma residência permanente. Se você vai com a família, enquanto um estuda, o outro trabalha, se o outro tiver a experiência de 2 anos de trabalho, em 2 anos o casal consegue solicitar a residência permanente. Então, para esses 2 programas, a gente tem o de e-commerce e online business management, então é o gerenciamento de negócios online e comércio eletrônico, né? Então, esse programa é o que está mais atual, é uma das profissões do futuro. Nessa pandemia, quem não começou aí a comprar, né, tudo online, ninguém mais sai de casa, né? Então, antes da pandemia, você comprava uma coisa ou outra, mas não comprava tudo, né? Você ia no supermercado, hoje em dia você nem sai de casa, você faz muita compra pela internet. Então, é uma área que cresceu muito, né, e vem crescendo cada vez mais. Então, é uma área que tem alta demanda também no Canadá. Tá? Vale lembrar que quando os cursos de um college são aprovados pelo Ministério de Ensino Superior do Quebec, é porque existe uma demanda de trabalho naquela área. Senão, eles nem aprovam esses cursos. Tá? Então, existe uma demanda de trabalho para essa área,
que o estudante vai aprender nesse curso? Ele vai aprender a abrir uma empresa online, como gerenciar a parte financeira e legal da empresa, como investir a verba em marketing digital, né? Como ter um website amigável, uma rede social onde ele possa vender seus produtos, atrair novos clientes, engajar com esses clientes, né? Então, não precisa ter nenhuma experiência prévia, tá? Então, se você terminou o ensino médio, você já pode fazer o college, ou se você já fez uma faculdade aqui no Brasil e você quer fazer tipo uma especialização, até mesmo mudar de área, você pode fazer esse programa também. Então, ele tem uma duração de 2 anos. Existe um estágio no final desse curso, né, no 5º termo, que é um estágio obrigatório de 135 horas. Vai ser mais ou menos uns 2 meses e meio de estágio, tá? Geralmente o estágio ele é remunerado, né, depende da empresa que vai contratar o estudante, mas a gente tem um departamento de carreiras dentro do college que ajuda o estudante nesse processo, tá? Então a gente tem parceria com várias empresas ali em Montreal. O estudante vai receber essas ofertas, né, vagas de emprego por e-mail, e esse departamento vai ajudar o estudante a montar o currículo no formato canadense, que é diferente do formato do Brasil, a montar uma página no LinkedIn, como se portar numa entrevista de emprego. Então, vai estar ali aquele departamento para dar todo o suporte para o estudante brasileiro quando chegar lá no college. Tá? Então, esse curso de e-commerce, eu diria que ele tem tudo o que o brasileiro busca num college, né? Ele tem a elegibilidade para o PGWP, ele tem a possibilidade de levar a família, né? Então o cônjuge pode trabalhar, o filho pode ir para a escola pública, é um curso que tem alta demanda, né? A gente tem uma pesquisa aí que em torno de 80% dos estudantes conseguem um emprego após a graduação nos próximos 6 meses, tá? Eu diria que um profissional sem experiência nessa área consegue ganhar depois da graduação em torno de $45 mil por ano, tá? Então, é um salário muito bom para quem está iniciando. E lembrando que no Canadá, você com um salário mínimo consegue viver, né, ter uma vida normal, eu diria assim, né? Sem muito luxo, mas você consegue ter uma vida legal, pagar um aluguel, colocar seus filhos na escola, né? Muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Então, e fora que enquanto você está estudando, você pode trabalhar e ir recuperando também esse dinheiro aí do college, porque você vai receber em dólar canadense, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre formas de pagamento também. Mas esse é um dos primeiros cursos, acho que é o principal, o curso de e-commerce, tá? O segundo programa, que também tem essa duração de 2 anos, é o de pós-produção de áudio e vídeo. Então, para quem gosta dessa área de cinema, produção, filmagem, né, é o programa ideal. Ele também tem duração de 2 anos, também tem uma carga horária de 1.110 horas, e ele também é elegível ao PGWP de até 3 anos. Tá? Então, nesse curso, o estudante vai aprender tudo aquilo que acontece depois da filmagem. Né? Então, edição de vídeo, edição de áudio, tratamento de cor, tratamento de áudio, criação de áudio. Né? Então, tem uma área que chama Foley, que é quando você cria o som, né, ou no estúdio, ou captando o som com o microfone, trata esse som e depois você coloca ele limpinho no filme. Né? Então, é uma área muito legal, o estudante pode virar um editor de vídeo, um artista de Foley, e assim vai. Nesse programa não tem estágio, então são 2 anos direto. Vale lembrar que, enquanto o estudante está cursando, ele vai ter férias, né? Ele vai ter os intervalos, e nos intervalos ele vai poder trabalhar 40 horas por semana, ou voltar para o Brasil e depois voltar para o Canadá. Então, não é 2 anos direto sem parar, né? Tem esses intervalos aí. Então, eu diria que esses 2 programas são os 2 programas principais, porque são os que os nossos estudantes buscam, porque eles querem continuar no Canadá depois para ter uma experiência de trabalho. Né? São 4 datas de início, tá? Então, o estudante pode escolher iniciar em janeiro, em abril, julho ou setembro. Tá? Então a gente tem mais 2 datas aqui em 2021, que ainda dá para estudar em 2021. Né? Isso é uma coisa que, com a pandemia, né, o governo canadense ele criou novas regras. Então o estudante internacional pode iniciar o curso daqui do Brasil ainda em 2021 no modo online, né? Fazer esse curso até o final do ano, mas em janeiro, que eles já imaginam que a pandemia já passou, se Deus quiser,
já vai voltar no modo presencial. Então, por exemplo, você que está escutando a gente, se você já quer iniciar o seu curso quanto antes, o nosso programa de e-commerce e online business management é possível você já iniciar no modo online. Como? Primeira coisa, você vai fazer sua matrícula, a gente vai emitir uma carta de aceitação. Com essa carta você precisa dar início no processo de visto. E a província do Quebec é uma província, como eu falei, diferente das outras províncias, porque ela tem as suas próprias regras, e você tem um visto a mais que precisa tirar, que se chama CAC, que é o Certificado de Aceitação do Quebec. Então, quando você tira esse CAC, ele demora em torno de 20 dias úteis a um mês para chegar para você. Então, com um CAC em mãos e com o início do processo do visto de estudos federal, você já pode iniciar o seu programa online, sem o visto ainda, esperando o seu visto chegar, e se por acaso você tiver o visto negado, você vai ter o reembolso total do que você pagou, menos a taxa de matrícula, que é $250. Tá? Então, é possível você já antecipar grande parte do seu programa daqui do Brasil. E qual a vantagem disso? Eu quero ir para lá, eu quero ir para o Canadá, eu quero ter experiência canadense. Claro, mas como é um programa de 2 anos, hoje, com a pandemia, agora não é o melhor momento para ir, porque você vai chegar no Canadá, você tem que ficar 3 dias no hotel, né, fazer o teste do Covid, você vai depois ter que ficar 14 dias de quarentena, para depois começar a vida normal, que ainda está no modo online, né? Se bem que eles esperam que em setembro, aí, final de agosto, setembro, já volte ao normal, se Deus quiser também. Então, assim, se você iniciar daqui do Brasil agora em julho, por exemplo, você não vai gastar com acomodação em dólar canadense, né? Você pode continuar com o seu trabalho aqui, enfim, vai ter que organizar os horários. Vale lembrar que as aulas são gravadas, então você pode assistir tanto ao vivo quanto as aulas gravadas, então você assiste no horário que for mais conveniente, né? E você já antecipa grande parte do seu programa. Quando chegar lá no Canadá, você vai ter mais 1 ano e meio aí, de curso para fazer. Então é uma opção que eu acho que vale levar em consideração para quem já quer se matricular e iniciar o quanto antes, e saber que o pessoal saiba que é possível ainda iniciar no modo online daqui do Brasil e esperar o visto sair sem aquele estresse, né? De ficar esperando o visto chegar, porque com a pandemia a gente sabe que tudo está atrasado, né? Mas é isso. E o interessante é que mesmo o aluno começa aí no formato online, isso ele não é prejudicado o PGWP, né? Que é a permanência do visto dele. O governo isso é contabilizado normalmente, ou seja, se você fizer 6 meses de online no Brasil e 1 ano e meio em Montreal, isso não vai impactar em nada os 3 anos ou até 3 anos, né, que você pode ter de PGWP. Então, acaba sendo uma opção até que é interessante para ser levado em consideração, até por conta da economia, né? Você citou a economia que você teria até com transporte, com hospedagem, com alimentação. São plano de saúde, sim, plano de saúde, isso é bem interessante. E voltando um pouquinho para os cursos, então, legal que são 2 cursos de áreas bem atuais, né? São áreas bem atuais, com bastante demanda. Claro que a gente não tem como garantir emprego, né, que vai conseguir, mas são feitos estudos para isso. E até que você mencionou, mais de 80% aí dos alunos, nos 6 primeiros meses, já conseguem, né, estar empregado. Aquela coisa, né? O emprego não vai cair no teu colo, você tem que ir atrás. E uma coisa que o brasileiro faz bem é ir atrás das coisas, né? Então, desde o dia que chega lá em Montreal, já vai atrás de emprego, né? Você tem aqueles entry jobs que são para você trabalhar em restaurante, né? Enfim, um serviço que em alguns países chama de subemprego. No Canadá não existe subemprego, né? Com um emprego desse você consegue ter uma vida normal. Se você trabalhar de garçom num restaurante, no final de semana, no seu dia de folga, você consegue ir nesse mesmo restaurante e comer nesse restaurante, né? Então, é diferente, né? Mas já serve para você ir recuperando o dinheiro, né? Você não vai chegar já trabalhando na área de e-commerce porque você ainda não tem essa experiência nessa área, né? Mas, assim, e esse departamento de carreira está lá justamente para ajudar nossos estudantes, né? A se preparar para uma entrevista de emprego, né? Você realmente tem que se dedicar a fazer uma carta de apresentação para aquela vaga de emprego específica, né?
que no Brasil você sai mandando para todo mundo, né? Nem sabe direito para onde você está mandando. Então lá no Canadá eles dão muito valor para isso e eles dão muito valor para uma experiência de trabalho no Canadá. Mesmo que seja como garçom, como hostess, enfim, como atendente, você tem uma experiência já no Canadá de trabalho. Isso eles valorizam bastante. Então, tem várias coisinhas aí que esse departamento vai ajudar bastante os nossos estudantes, né? Então, assim, demanda tem, né, para as duas áreas. A área de produção de áudio, vídeo, por exemplo, é uma área que está crescendo muito no Canadá, porque as produções de cinema, por exemplo, séries do Netflix, enfim, muitas delas estão sendo gravadas no Canadá, porque o investimento é mais barato produzir no Canadá do que nos Estados Unidos, né? Ou até mesmo na Europa, por conta da moeda, né? Então, e o Canadá tem tudo. Você quer um estilo mais europeu, você vai para a província do Quebec. Quer um estilo mais americano, você vai para Toronto ou Vancouver, por exemplo. Então, são áreas que realmente estão crescendo. Fora aí, todo mundo que precisa vender os seus produtos, né? Precisa ter um vídeo para divulgar, precisa ter uma rede social, precisa ter um e-commerce. Então, até mesmo os dois programas até se complementam, né? Então, são duas áreas muito boas, né? E também as outras áreas, né? Marketing digital que a gente tem também, são cursos com uma duração menor, são bons também para ter essa experiência, mas tem que lembrar que daí esses programas não têm o PGWP. Não, de repente pode até ser uma porta de entrada, né? De repente inicia um curso desse e de repente renova, né? Para um outro curso ali que dá direito ao PGWP. Muita gente faz isso, fala, não, deixa eu fazer um curso menor, de 1 ano, ver se eu gosto, né? E depois eu busco outro programa. Mas não tem problema nenhum, só vai fazer 3 anos aí de curso ao invés de 2. Mas tá tudo certo também, porque vale essa experiência, né? E tem cursos que também são de outras áreas ali e que vale ter essa experiência aí de 1 ano também lá em Montreal. Não, com certeza. Agora vamos ao que todo mundo quer saber, né? Uma questão aí de promoções, né? Se tem alguma promoção, algum benefício e formas de pagamento e tudo mais. Legal. Isso é o que todo mundo quer saber. Eu digo que a pandemia não trouxe só coisa ruim, né? Trouxe aí uma opção de bolsa de estudos, né? O Trebas Instituto está dando uma bolsa de $10 mil para estudantes brasileiros. Tá? É uma bolsa exclusiva, na verdade é para estudantes das Américas, né? Basta ser brasileiro e basta ter os pré-requisitos de entrada. Quais são os pré-requisitos de entrada? Você vai precisar ter passaporte válido para mandar para a gente, certidão de conclusão, né, diploma de conclusão do ensino médio ou da sua última graduação. Então pode ser da faculdade ou do ensino médio. Manda cópia, esse é o único documento que eu preciso traduzir do juramentado. Precisa ter um nível de inglês intermediário para o avançado ou do francês, depende do idioma que vai cursar, né? Então, você tendo esses pré-requisitos, você está elegível a essa bolsa de $10 mil. Então, faz uma grande diferença. Então, tem que aproveitar esse momento para tirar esse plano Canadá aí do papel. Então, por exemplo, o curso de e-commerce, que era um curso que tinha o valor de $28 mil canadenses por 2 anos, com a bolsa, ele está $18 mil. Então, você vai pagar $9 mil por ano. Esse valor é incrível, porque para quem já pesquisou aí, vê, um college público tem o valor de $18 mil por ano, né? Então já está metade do valor, realmente, com todos os benefícios que o Trebas tem para oferecer aí, né? O de áudio e vídeo era um curso que o valor normal dele é $32 mil, com a bolsa cai para 22, então o estudante vai pagar $11 mil por ano, tá? Preciso pagar esse valor total antes de sair do Brasil? Não. Também a gente tem opções formas de pagamento flexíveis. Então você pode dar uma entrada daqui do Brasil, né, e parcelar o restante em 5 vezes. Seria 5 termos, né? Cada termo tem 15 semanas. Então, enquanto você está estudando, de 15 em 15 semanas, você pode ir pagando o college. Então, antes de iniciar cada termo, você vai pagando. Se quiser pagar tudo daqui do Brasil, pode. Se quiser pagar anual, pode, né? Então, a gente tem a melhor forma de pagamento aí para se adequar ao que o estudante pode pagar. Então, você tem bolsa e forma de pagamento flexível, fora todos esses outros benefícios que a gente falou aí de Montreal. Então, o momento é agora, né? A bolsa ela tem data de validade, né? Então, consultem a TripLike para
para mais informações, mas o negócio é correr e lembrar que ainda dá para estudar em 2021. Não, é bem legal e é bom frisar também que não é uma bolsa qualquer, né? São US$ 10.000. Se você pegar o valor 10 mil vezes 4,50, é um valor bem expressivo. Não é sempre que tem uma oportunidade dessa. Até a gente recebe aqui muito aluno, mas agora na pandemia é o momento certo, né? De fazer intercâmbio. Talvez até não seja mesmo, né? É o momento de viajar, né? Efetivamente e fazer o intercâmbio. Mas o intercâmbio a gente sempre recomenda essa programação, né? Que seja feito um planejamento. Ainda mais quando você vai ficar 2, 3 anos em outro país. Então, o negócio é realmente aproveitar essas oportunidades, oportunidade de valor que não é sempre que tem. Até a pandemia aí estimulou as universidades, os colleges a dar esses benefícios e poder viajar no ano que vem, né? Então, pegando um valor aí que se o aluno deixar para fechar esse intercâmbio em janeiro do ano que vem, vai acabar. Já não vai ter mais esse valor, né? Exato, né? E o momento é esse. Lembrando que você tem que fazer o planejamento com... O ideal é 1 ano de antecedência, né? Mas se for no limite, 6 meses, porque você tem todo o processo de visto. Com a pandemia, as coisas estão mais devagar, né? Então, realmente, é fechar agora para garantir esses benefícios e estudar em 2022 ou até mesmo começar os estudos daqui do Brasil no modo online. Isso para o curso de e-commerce. O de áudio e vídeo não é possível iniciar no modo online porque o estudante tem que estar lá no estúdio, né? Na sala, mexendo na mesa de som. Então, para quem quer começar o quanto antes, já é possível. Para quem não quer começar logo, já fecha agora para começar seus estudos no ano que vem. Então, lembrando que são 4 datas de início: janeiro, abril, julho e setembro. E para quem pergunta também se já é possível ir para o Canadá, né, fazer um intercâmbio, só reforçando que é possível sim, o estudante pode ir para o Canadá. Só lembrando que tem um período aí de 14 dias, né? Tem uma quarentena obrigatória para o estudante que chega no Canadá de 14 dias. E tem a questão do visto, que até por conta da pandemia está um pouco mais demorado o processo de visto. Então, por mais que eu quero começar em julho, até poderia começar, né? Mas aí teria que ver a questão do visto, né? O ideal seria já ter o visto de estudante. De repente dá para correr aí pro de setembro, né? É setembro, né? Setembro ainda tem. De toda forma, é isso que eu falei, a gente tem a possibilidade de começar no modo online. Se o visto não sair, você pode iniciar online. Sim. Se o visto for negado, você retém o reembolso total do que você pagou. Então, o estudante não tem nada a perder, né? A questão é mesmo se planejar, se conseguir se programar, trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? É possível. Tá? Eu tenho uma estudante que começou em janeiro online, ela está adorando, né? Mas ela falou assim, não, é difícil porque ela trabalha numa empresa aqui no Brasil, né? Ela falou assim, fica um pouco puxado para assistir a aula ao vivo, né? Ela falou que prefere assistir a aula ao vivo do que a aula gravada. Então, realmente, se você conseguir se organizar para isso, é uma ótima opção, né? Então ainda dá tempo de começar. Uma coisa que a gente não falou... Não, pode falar. Uma coisa que eu acabei não falando, mas que muita gente pergunta também, é sobre acomodação, né, plano de saúde, essas coisas. A gente tem um departamento dentro do college, né, que é o de serviços ao estudante, que eles têm, a gente tem parceria com empresas, uma residência estudantil, por exemplo, a gente tem uma residência estudantil que chama Campus One, então é como se fosse um clube, né, você tem quadra, você tem academia, Wi-Fi, enfim, tudo incluído. Você pode escolher quarto individual, quarto dividido, enfim. Vale muito para quem está chegando em Montreal, né? Conhecer gente, porque tem estudantes de outras universidades também. Então, vale muito a pena. Para quem está indo com família, também a gente tem parceria com uma empresa que chama Place for Students, que também aluga apartamentos, então a gente tem como ajudar nesse processo. Muita gente busca um Airbnb, né, para ficar o primeiro, o segundo mês, e aí você vai conhecer os bairros antes de alugar um apartamento, né, não precisa alugar daqui do Brasil. A gente é possível abrir uma conta de banco, né, lá em Montreal, daqui do Brasil ainda, depois que você estiver matriculado ou já com o seu visto, né. A gente tem uma parceria com o Banco Desjardins, temos parceria com a Dell, então para que estudantes que queiram comprar computadores lá vão ter um benefício, e a gente também tem empresas parceiras para plano de saúde internacional. Então o estudante vai ter que sair do Brasil contratado um plano privado, né,
pelo primeiro ano, tá? Então ele vai ter que estar coberto. Infelizmente, o estudante ainda não vai ter acesso ao plano de saúde público do Canadá, de Montreal, né? Só depois que ele pegar o PGWP, ele tem acesso ao plano de saúde público, mas até então ele vai ter que ficar esses 2 anos com plano particular. Então a gente tem como ajudar também o estudante nesse processo aí de acomodação, plano de saúde, enfim. E a Triplight também tem várias opções de parceiros aí, acomodações e planos também para oferecer para vocês. Não, com certeza, a gente auxilia em todos os aspectos, né? Tanto o college tem, o aluno já estando lá em Montreal vai estar amparado, né, de vários aspectos diferentes. E até o momento aqui, antes até a decisão, né, escolha qual o melhor tipo de curso, qual a melhor época para ir. Assim também como recomendação, né, de residência, tipo de residência, né, o melhor perfil, né. Então a gente sempre vai estar pronto, né, apto para auxiliar em todos esses aspectos. Montar um plano de pagamento, ver a melhor forma de pagar. Você que está em dúvida, será que eu dou entrada, não dou entrada? Realmente já é uma ótima oportunidade para aproveitar, né? Se quiser saber um pouquinho mais sobre Montreal, um pouquinho mais sobre o college, o nosso time está disponível aqui, a gente pode marcar uma consultoria para te passar todas as informações, tirar todas as suas dúvidas e de repente tirar do papel, né? De repente as pessoas deixam muito aí o projeto, né? E não botam em prática, esperando o melhor momento. O melhor momento Bom, o melhor momento é agora, né? Então, assim, eu falei, tem que aproveitar agora. As escolas, os colleges nunca tiveram tanta promoção, né? Então, quando passar, tiver o ano que vem, falando, agora eu vou. Fala, ixi, tá tudo caro de novo, não tem mais nenhuma bolsa, já foi tudo, né? Porque vai voltar ao normal e quem não fez a matrícula antes realmente vai perder a oportunidade. Então o momento é agora, é a hora de realmente tirar esse planejamento aí, tomar coragem e dar o primeiro passo, né? E lembrando que o primeiro passo seria ter o certificado de inglês, né? Então vocês podem agendar aí com o Thiago, com a equipe da Triplight, uma entrevista oral, né? Então não tem custo nenhum, vocês podem ligar para eles, fazer essa entrevista oral, a gente já vai saber qual que é o seu nível de inglês ou de francês, né? Desculpa, não tem custo nenhum pro inglês, pro francês existe um custo. Então, e aí, tendo o nível de inglês, você já está apto a iniciar o seu processo aí, né? E não vejo a hora de receber as matrículas aí de vocês. Não, você de repente estava com aquela dúvida, né? Eu tenho vontade, mas não sei se meu inglês está bom. Então, é justamente o momento de fazer isso, né? Fazer esse teste. É bom lembrar que para inglês, né? Você faz o teste em inglês, não tem custo. Aí você já vai saber, bom, meu inglês já estou apto na parte do inglês. Aí você tem mais um tempo aí para pensar e ver se vai levar para frente a sua matrícula e tudo mais, né? Então, são muitos benefícios. Realmente é o momento de aproveitar na crise, né? Na crise que surgem as melhores oportunidades. Então a gente está nesse momento por conta da pandemia. Surgiu uma ótima oportunidade aí para quem agarrar essa oportunidade, com certeza, quando chegar ano que vem, vai ver, puta, realmente fiz uma ótima escolha, né? Com certeza. É isso aí. E é realmente uma ótima escolha, né? A cidade. Sim. Eu fico me coçando aqui. Toda vez que eu falo, eu fico trazendo para uma hora ir para Montreal. Já fui umas 2 vezes, é realmente uma cidade incrível. Então você tem tudo que o estudante busca, né? Uma grande cidade, cultural, né? Estamos com um valor super acessível, com uma bolsa de $10.000, plano de pagamento. Então, o momento é agora, gente. Não, é isso aí. Então, acho que é isso, Beto. Agradecer novamente a sua participação, a participação de todos aí que assistiram a gente, ou até mesmo quem não conseguiu assistir online, né? A gente vai deixar disponibilizado no nosso Instagram. Quem quiser assistir, ver algum ponto lá, está disponível. E, mais uma vez, quem quiser marcar um atendimento, tirar suas dúvidas, a gente está à disposição. Desejo uma boa noite a todos e suas considerações finais aí, Beto. Não, obrigado, Thiago. Obrigado à equipe aí da Triplight. É um prazer participar e dar mais informação aí sobre Montreal. Então, se alguém também quiser fazer um atendimento aí junto com a minha participação, eu estou 100% à disposição para ajudar vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez, boa noite a todos e vamos tirar esse plano Canadá aí do papel.
Bora pro Canadá. Boa Bora, noite. vambora. Boa noite. Tchau, Valeu, um tchau. abraço. Tchau, tchau.